Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um resultado extremamente interessante para quem gosta de uma boa álgebra, né? Que é o teorema da correspondência de subgrupos. Que é o seguinte, cara, quando você, quando você tem um subgrupo normal em um grupo, você pode fazer o conjunto quociente, né? E nós já vimos que esse conjunto quociente ele acaba sendo um grupo. Fatalmente ele é um grupo. E aí você tem dois grupos, né? Você tem o grupo original e o grupo quociente. É muito natural você pensar em problemas que relacionem esses dois grupos. Então, por exemplo, se o grupo original é comutativo, é abeliano, será que o quociente vai ser abeliano? Perguntas desse tipo você pode se fazer. Essa e tantas outras perguntas aí que estão sujeitas a você fazer. Né? Você que faz as perguntas. Você que faz as perguntas. Que você quiser. Né? O grupo original tem 500 elementos. Quantos elementos tem o conjunto, o grupo quociente? Né? E assim por aí. Enfim, problemas você tem à vontade. E aí um desses problemas que você pode se uma das perguntas que você pode se fazer é a seguinte: qual é a relação entre os subgrupos do grupo original e do grupo quociente? Essa é uma pergunta super factível, né? E você tem uma outra coisa que você tem ali, que é uma grande vantagem, né, do grupo para o grupo quociente, é que há um homomorfismo canônico sobrejetor entre o grupo original e o grupo quociente. Para cada elemento ele leva na sua classe. Não é verdade? Esse é o que a gente chama de homomorfismo canônico. E ele é sobrejetor. Não é injetor, mas ele é sobrejetor. Então você tem essas coisas ali envolvendo grupos e grupos quocientes, né? Tem esse homomorfismo canônico, sobrejetor, enfim. E aí você se pergunta, será que eu consigo levar subgrupos para lá e para cá, para lá e para cá, do original para o quociente, do quociente para o grupo original? Como é que se comportam? Como que eu faço para construir subgrupos a partir de subgrupos conhecidos? Esse é um problema. Esse é um problema e muitas vezes é um exercício você descrever. E resolver esse problema, quer dizer, esse problema muitas vezes ele é proposto em listas de exercícios que você encontra aí pela internet, ou muitas vezes seu professor de estruturas, ou seu, sei lá, seja lá como que chama a disciplina na sua universidade, ele propõe para você, ele propõe numa lista. Tá? Nós vamos resolver esse problema hoje, nós vamos falar sobre isso hoje, que é exatamente o teorema da correspondência de subgrupos. Né? Então, nós queremos fazer isso, nós queremos mostrar que existe uma correspondência entre os subgrupos de G e os subgrupos de um grupo quociente. Esse grupo quociente aqui só vai ter grupo, é claro, quando o denominador for normal no numerador. Nós vamos mostrar que existe uma correspondência, não é uma correspondência qualquer, uma correspondência bijetiva. Tá? Então, há uma bijeção entre o conjunto dos subgrupos de G e o conjunto dos subgrupos do quociente. É claro que nós vamos fazer isso da maneira mais geral possível. Né? Nós não vamos mostrar só para esse caso aqui. Nós vamos fazer algo mais geral. Né? O teorema da correspondência para subgrupos ele é mais geral do que isso. E a solução disso daqui é um corolário desse teorema da correspondência. Nós vamos fazer algo mais geral, do que a proposta. Essa é a proposta, esse é o objetivo. Nós vamos provar um resultado mais geral, e como corolário vai sair essa correspondência bijetiva que eu estou propondo aqui como objetivo da aula. Tá? Isso é o que nós vamos fazer hoje. E o teorema da correspondência de subgrupos fala o seguinte: vamos tomar φ, um homomorfismo entre dois grupos, entre um grupo G e um grupo G'. Tá? E é o seguinte, isso talvez você já tenha mostrado, que se H é um subgrupo de G, a imagem de H
a imagem de H é um subgrupo do G'. Tá? Isso, muito provavelmente você já mostrou isso. Como algum exercício, o professor já fez na sua aula, enfim, não sei, mas provavelmente isso aqui você já fez. Quem é o φ de H, lembrando quem é o φ de Hzão, são os φ de x, onde x está em H. Ou seja, você calcula as imagens de todos os elementos de H. Calcula a imagem de todos. Isso vai te dar uma coleção de elementos lá no contradomínio, lá no G', coleciona todos eles, isso vai te dar um subconjunto, né? Isso é que a gente chama de imagem de H pela φ. Tá? E se o H for um subgrupo, a imagem também vai ser um subgrupo. E a recíproca, né? Se você tem um subgrupo H' no G', a imagem inversa é subgrupo. Tá? Isso foi o que nós verificamos no vídeo anterior. Nós verificamos no vídeo anterior com exemplos. Com exemplos nós verificamos. Nós tínhamos dois exemplos, né? Nós tínhamos dois subgrupos, e nós percebemos que a imagem inversa de subgrupo era subgrupo. Tá? E nós mostramos também, que o núcleo do homomorfismo sempre está contido na imagem inversa de qualquer subgrupo. Tá? Então isso nós já mostramos. Essa contingência aqui nós já mostramos. O que nós vamos mostrar agora é, se você tem um subgrupo no contradomínio, a imagem inversa vai ser um subgrupo no domínio. Mais ainda, se você tem um subgrupo normal em G, no domínio, a imagem vai ser normal no contradomínio. Se você tem um subgrupo normal no contradomínio, que a H' é normal em G', a imagem inversa vai ser normal em G. Então, a imagem inversa traz subgrupos normais em subgrupos normais. Tá? Mais ainda, se o H é um subgrupo de G que contém um núcleo, olha só, que contém um núcleo, então a imagem inversa da imagem de H é o H. Putz, ficou difícil. Tudo bem, não tem problema. Vamos interpretar isso daqui. Você tem um subgrupo de G que contém um núcleo. Então você tem um subgrupo que contém um núcleo. Você pode calcular a imagem desse subgrupo. A imagem desse subgrupo está no G' e é um subgrupo do G'. Então você pode trazer ele de volta pela imagem inversa. A pergunta é, onde é que você vai parar? E a resposta é, no próprio H. Certo? Então quando você leva o H para o G' via φ, traz ele de volta pela imagem inversa, então você vai parar no próprio H. Certo? Então ele tem essa circunsidade aqui, tem esse ciclo que ele faz aqui. Mas é claro, para subgrupos que contêm o núcleo. O fato de conter o núcleo vai ser importante aqui. Outra, se você tem um subgrupo qualquer do G', então a imagem da imagem inversa do H' é o próprio H'. Não, pera lá, isso aqui confundiu de novo. Então vamos lá, vamos devagar então. Então você tem um subgrupo aqui no G', você pode trazer ele para o G via imagem inversa. Quando você trouxer ele para o G via imagem inversa, você pode calcular a imagem dessa imagem inversa. Calculando a imagem da imagem inversa, onde que você vai parar? Aqui está dizendo, você vai parar no próprio H'. Tá? Então, tem essa correspondência, né? Tem essa ciclosidade aqui. Dado um subgrupo do G que contém um núcleo, a imagem inversa da imagem é o próprio subgrupo. Dado um subgrupo do contradomínio, calculada a imagem da imagem inversa desse subgrupo, dá o próprio subgrupo. Tá? E com isso nós temos, então, uma correspondência bijetiva entre a família dos subgrupos de G que contém um núcleo, a família dos subgrupos de G que contém um núcleo, e a família de todos os subgrupos do G'. Então, se você colecionar todos os subgrupos do domínio que contém um núcleo, se você colecionar todos os subgrupos do domínio que contém um núcleo, isso está em correspondência bijetiva com a família de todos os subgrupos do G'. Tá? Então, há uma bijeção entre esses dois conjuntos. Tá?
entre aspas, dizendo assim, entre aspas não, né? A cardinalidade dos subgrupos de G que contém um núcleo é igual à cardinalidade dos subgrupos de G'. Agora sim, entre aspas. A quantidade de subgrupos de G que contém um núcleo é igual à quantidade de subgrupos do G'. Tá? É isso mais ou menos que está dizendo aqui. Uma tradução bem grossa é isso que está dizendo. E mais ainda, subgrupos normais de G correspondem a subgrupos normais de G'. Por que esse último item, o item 6, 7, por que o item 7 ele é válido? É por causa disso daqui, ó. Isso daqui, ó, quer dizer, você pega um subgrupo de H, você pega um subgrupo de G que contém um núcleo. Você leva ele lá para o G' via a φ, via a imagem de φ, e traz ele de volta. Trazer ele de volta, tirar o próprio H. Então você tem uma identidade ali, não tem? Essa composição, entre aspas, né? Essa composição aqui, entre aspas, que φ a menos 1 pode não existir, porque está falando um homomorfismo. Eu esqueci de falar que ele é sobrejetor, homomorfismo sobrejetor, desculpa. Está faltando aqui a palavra sobrejetor. Ele é um homomorfismo sobrejetor, ele não precisa ser invertível, então isso daqui é uma composição entre aspas, que eu estou falando para você. Mas você pode fazer, então, imagem inversa da imagem ao próprio H. Então há essa correspondência, parece que é uma identidade aqui. E aqui também, né? Dado um subgrupo do G', você traz ele para o G via imagem inversa, manda ele de volta pela φ e você vai cair no mesmo subgrupo. Te deu de novo uma identidade. Esse processo de mandar e voltar, isso te deu duas identidades aqui. E por isso você tem, então, uma correspondência bijetiva. De novo, homomorfismo sobrejetor de grupos aqui. Tá? Homomorfismo sobrejetor. Certo? Então vamos mostrar item por item. Então por isso que aqui tem 11 slides, né? Nós vamos mostrar item por item e eu vou enunciar sempre eles. E o primeiro item fala o seguinte, né? Que se H é um subgrupo de G, a imagem é um subgrupo do G'. O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar dois elementos aqui desse conjunto, mostrar que um deles, operado com o inverso do outro, pertence ao subconjunto que você quer mostrar que é subgrupo. Eu quero mostrar que o φ de H é subgrupo. Então, vou pegar dois elementos, φ de A e φ de B, que eles estão no φ de H. Então, eu quero mostrar que o φ de A operado com φ de B a menos 1 está no φ de H. Se eu mostrar isso, eu tenho um subgrupo no G'. Tá? Então, o que nós temos? φ de A operado com φ de B a menos 1. Isso aqui é φ de A operado com φ de B inverso. Tá? Propriedade de homomorfismo. Está lá em alguns vídeos. Depois você assiste lá. Lá nos primeiros propriedades elementares de homomorfismo. Sabe aquele vídeo que você não assistiu? Então, tá lá. Lá está demonstrado isso. Como é homomorfismo, você pode escrever isso como sendo φ de A operado com B a menos 1. O problema ou a solução é que como o H ele é um subgrupo de G e o A e o B estão em H, quando eu vou operar A com B inverso, isso vai continuar em H. Tá? Então, isso aqui, como o argumento aqui, o elemento aqui de dentro está em H, a φ dele está em φ de H. E, portanto, o φ de H é um subgrupo do G'. Tá? Muito bem. E agora nós vamos mostrar, então, que se você tem H', um subgrupo do G', então a imagem inversa do H' é um subgrupo de G, e o núcleo está contido na imagem inversa. Isso aqui eu não vou mostrar, porque isso aqui nós já mostramos no vídeo anterior. Então, como nós já mostramos no vídeo anterior, não vamos mostrar aqui de novo. Nós vamos mostrar que isso aqui é um subgrupo de G. Para isso, eu vou pegar dois elementos, A e B, que estão na imagem inversa. Eles estão na imagem inversa. O que eu tenho que mostrar? Que A, operado com B a menos 1, continua na imagem inversa do H'. É isso que eu tenho que fazer. Tá? Onde que eu tenho informação? Tenho informação do H'. Eu sei que o H' é um subgrupo. O que eu quero obter? Eu quero obter isso daqui. A hora que eu obter isso daqui, pronto, a imagem inversa de subgrupo vai ser um subgrupo. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. O que nós temos? Bom, primeiro,
A e B são elementos que estão na imagem inversa. Se eles estão na imagem inversa, por definição, a imagem de A e a imagem de B estão no H'. É definição. A e B estando na imagem inversa de H' significa que as imagens estão no H'. É a definição de imagem inversa. Tá? Muito bem. O que eu tenho de informação? A minha informação diz que o H' é um subgrupo. Opa. Se o H' é um subgrupo, então φ de A operado com φ de B inverso está no H'. Tá? Se está no H', porque ele é um subgrupo, então, usando o fato de ser um homomorfismo, o φ de A operado com B a menos 1 está no H'. Tá? Mas se o φ de A, B a menos 1 está em H', significa que o A operado com B inverso está na imagem inversa do H'. Claro, se a imagem desse elemento está no H', é porque o elemento está na imagem inversa e, portanto, como nós já vimos, o núcleo está contido e segue, então, que a imagem inversa de um subgrupo, de fato, é um subgrupo, tá? Que contém o núcleo. Aqui uma coisa importante de se observar, que até aqui, nesses dois itens, nós não usamos o fato da função do homomorfismo ser sobrejetor. Até aqui nós não usamos o fato de ser sobrejetor. Nós vamos usar agora. É nesse aqui. Que é o seguinte, se você tem um subgrupo normal de G, então a imagem também vai ser normal no G'. Tá? Nós já sabemos que imagem de subgrupo é subgrupo, então basta nós mostrarmos a normalidade. Para mostrar a normalidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um elemento do conjunto em questão, do subconjunto em questão, que é o φ de H, né? Então eu vou pegar um φ de Hzinho que está em φ de H. E vou pegar um G' qualquer que está no G'. O que eu quero mostrar? Que G' inverso, operado com φ de H, operado com G' está no φ de H. É definição de normal. Para ele ser normal, essa propriedade aqui tem que estar satisfeita. Para qualquer G' no G', para qualquer φ de H no φ de H. Então, é isso que nós vamos mostrar. Então, nós vamos trabalhar com esse elemento aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou usar o fato da φ ser sobrejetora. Então, como a φ é sobrejetora, então o G', ele é um certo φ de G. Para algum G em G. Sobrejetora, então, nós temos essa propriedade. Assim, o que nós temos? G' a menos 1, operado com φ de H, operado com G', eu posso escrever isso assim, só substituir. No lugar do G' eu coloquei φ de H, φ de G. Tá? Então, eu posso escrever isso desta forma aqui, usando essa substituição aqui. Agora, como é homomorfismo, esse inverso φ de G a menos 1 é a φ de G a menos 1. Tá? O inverso do φ de G é a φ do G inverso. Então, só fiz esse cálculo aqui e o resto aqui eu mantive. Como é um homomorfismo, esse produto eu posso escrever assim, ó, φ de G inverso HG. Agora observe, onde está o H? Se o φ de Hzinho está no φ de Hzão, o Hzinho está no H. Então esse Hzinho aqui está no Hzão. O G é um elemento, o Gzinho é um elemento do grupo G. Como o H é normal, este produto está no H. Ah, está no H? Então a φ dele está no φ de H. Portanto, o φ de H é normal no G'. Tá? Aqui nós usamos fortemente o fato de ser sobrejetor. Tá? Nos dois primeiros itens nós não usamos. Aqui nós usamos fortemente. A outra, também, que a imagem inversa de um subgrupo normal continua sendo um subgrupo normal. Nós já vimos que imagem inversa de subgrupo é subgrupo, agora vamos mostrar a normalidade. Tá? Como é que eu vou mostrar que ele é normal no G? Eu vou pegar um elemento que está na imagem inversa, um Hzinho que está na imagem inversa, e vou pegar o Gzinho, um elemento qualquer de G. O que nós temos que mostrar? Que G a menos 1, operado com H, operado com G, está na imagem inversa. Então eu preciso mostrar isso. Quando que eu terei mostrado isso? Quando eu mostrar que a φ de G a menos 1, HG, a φ desse produto está no H'.
Porque esse cara estar na imagem inversa é o mesmo que esse sujeito estar no H'. Tá? Então é isso que eu vou mostrar. Eu vou mostrar que a φ deste elemento aqui está no H'. Vamos mostrar isso? Então vamos lá. O φ de H, ele é um elemento do H', aqui, né? Porque o H está na imagem inversa. Como o H está na imagem inversa, a φ de H está no H'. E eu sei que o H' é normal no G'. O que nós temos então? Olha só. Φ desse produto, a φ desse produto é a φ de G a menos 1, φ de H, φ de G. Por ser homomorfismo. Só abri aqui, usei a propriedade de ser homomorfismo. Propriedade elementar de homomorfismo fala que a imagem do inverso é o inverso da imagem. Então isso aqui fica φ de G a menos 1, φ de H, φ de G. Espera. Φ de H é um elemento do H'. Φ de G é um elemento do G'. Porque Gzinho está em G, a imagem dele está no G'. Então, olha só, um elemento do G' a menos 1, um elemento de H, o mesmo elemento do G'. Percebeu aqui? Olha, aqui na frente aparece o inverso, à esquerda do φ de H está o inverso do cara da direita. É normal? Então isso está no H'. Esse cara está no H', esse cara está no G', esse cara aqui está no G', um é inverso do outro, o H' é normal, então isso daqui está em H'. Moral da história, a φ desse produto está no H'. Se a φ desse produto está no H', então este elemento aqui ó, está na imagem inversa, e a imagem inversa de normal acaba sendo normal. Tá? Agora, o item 5, se o H é um subgrupo de G que contém um núcleo, então a imagem inversa da imagem de H é o próprio H. Então nós temos que mostrar aqui uma igualdade de conjuntos. Né? Aqui nós temos uma igualdade de conjuntos para mostrar. E nós vamos mostrar isso. Observe o seguinte, se o H está no H, então a φ de H está em φ de H'. Tá? Então, o que eu vou fazer? Se o elemento está no H, a imagem dele está na imagem do H. Então, se a imagem de H está aqui, o que significa então? Que o H está na imagem inversa desse conjunto. Claro, φ de H está nesse conjunto, significa o H está na imagem inversa desse conjunto aqui. Então, o que eu mostrei? Que esta inclusão aqui ela é válida. Não, o que é válida é a inclusão contrária. Desculpa. Eu acabei de mostrar que o Hzão está contido nessa imagem inversa aqui. Então, aqui é a inclusão, é a outra inclusão que eu mostrei. Erro de digitação. Por outro lado, vou pegar um elemento que está aqui. Vou mostrar que ele está no H. Já mostrei que um elemento do H está aqui. Essa é a demonstração aqui. Ó. Se um elemento está no H, a imagem está no φ de H. Se a imagem de Hzinho está no φ de H, então o Hzinho está na imagem inversa desse conjunto aqui. Vou pegar um elemento que está aqui. Vou pegar um elemento que está nessa imagem inversa. Ora, se o x está nessa imagem, está na imagem inversa desse conjunto, é porque o φ de x está nesse conjunto. O φ de x está nesse conjunto. Mas pera, se o φ de x está nesse conjunto, significa que φ de x é o certo φ de Hzinho para algum Hzinho de H. Então, φ de x operado com φ de H a menos 1, ou seja, eu só operei φ de H a menos 1 de ambos os lados, o lado esquerdo vai dar isso, o lado direito vai dar o elemento neutro. Propriedade de homomorfismo. Propriedade de homomorfismo, isso aqui dá φ de x, H na menos 1, isso dá o elemento neutro. Como esse sujeito aqui, ó, a imagem desse sujeito é o elemento neutro, então o sujeito está no núcleo. O xh na menos 1 está no núcleo. Mas o núcleo está contido no H. O núcleo está contido no H. Então o x operado com H menos 1 está no H. Se xh menos 1 está no H,
e o Hzinho está no H, Hzinho está no H, então se eu operar ele com o H, isso está em H. Mas essa operação aqui é o próprio X. Moral da história, o que eu acabei de mostrar aqui? Acabei de mostrar que todo elemento desse conjunto está no H. Então vale a inclusão da esquerda para a direita também. Tá? E, portanto, eu tenho a igualdade. Primeiro eu mostrei que todo elemento de H está aqui. Depois eu mostrei que todo elemento dessa imagem inversa está no H. E, portanto, eles são iguais. Tá certo? Se você quiser dar uma pausa agora para dar uma respirada e tomar um café, você pode, tá? Tá liberado. Esse aqui foi um pouco mais difícil mesmo, certo? Dá uma pausa aqui, observe aqui o que eu fiz, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, e você vai ver. Se eu ficar me alongando muito aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Maior do que ele já vai ficar. Outro item, que é o item 6, mostrar aqui um subgrupo. Se você tem a galinha, um subgrupo de G', a imagem da imagem inversa é o próprio galinha. Isso nós vamos mostrar. Agora sim, vamos mostrar a inclusão da esquerda para a direita. Então vamos pegar um elemento Y, que está na imagem da imagem inversa da galinha. Se o Y está aqui, o Y é da forma φ de x para algum x nesse subgrupo aqui. Tá? E o Y é dessa forma, ó, o Y é da forma φ de x, e o X está na imagem inversa, se o X está na imagem, como o X está na imagem inversa, então a φ de x está no H'. Ora, mas então o Y está na H', porque Y é igual a φ de x. Tá? O que eu mostrei então? Peguei um elemento que está nesse conjunto da esquerda e mostrei que ele está na direita. Então, essa inclusão da esquerda para a direita, ela está valendo. Certo? Vamos mostrar a inclusão contrária. Vamos pegar um H', que está no H'. Se ele está no H', ele é da forma φ de x para algum x em G. Por quê? Porque a nossa função ela é sobrejetora. Estamos assumindo que ela é sobrejetora. Então, como ela é sobrejetora, o H' é da forma φ de x. Esse φ de x, como ele é o H', e a galinha está em H', então o φ de x está no H'. Tá? Se o φ de x está no H', x está na imagem inversa do H'. Se o x está na imagem inversa, φ de x está na imagem da imagem inversa. Ora, mas φ de x é o próprio H'. Então a galinha está na imagem da imagem inversa de H'. Então, vale a inclusão da esquerda para a direita, e agora mostramos que vale a inclusão da direita para a esquerda. Você fala assim, que coisa chata esses dois últimos itens. Esses dois últimos itens, eles são chatos mesmo. Tá? Mas fazer o quê? Eles são necessários para mostrar o item 7. Aqui está item 6, mas esse aqui, o próximo é o item 7. E fala o seguinte, a função que leva cada subgrupo que contém um núcleo na sua imagem, isso dá uma correspondência bijetora entre a família dos subgrupos de G que contém o núcleo e a família de todos os subgrupos de G. Tá? Além disso, subgrupos normais correspondem a subgrupos normais. Isso segue diretamente dos itens anteriores. Segue diretamente. Justamente, exatamente por todos os itens que nós vimos. Né? Aqueles 6 itens anteriores. Usa todos eles e você mostra. É direto. É direto. Tá? Se você pega um subgrupo que contém um núcleo, calcula a imagem, isso vai te dar um subgrupo lá no contradomínio, lá no G'. Você pode trazer ele de volta via imagem inversa, traz ele de volta e você vai cair no próprio H. Então você tem ali uma identidade. E o contrário também vale. Tá? O contrário também vale. Se você pega um subgrupo que está no seu G', você pega um subgrupo do G', você traz ele de volta, você leva ele para o G via imagem inversa. Quando você retornar ele via imagem, você vai cair no próprio H'. Né? Então isso dá duas correspondências, dá duas identidades ali, dá duas funções compostas que dão a identidade, e portanto você tem uma correspondência bijetora. O fato de levar normal e normal segue dos itens 3 e 4. Tá? Então segue de lá, segue diretamente dos anteriores. E agora, finalmente, então, o corolário, que era o objetivo dessa aula, né? Então, se você for observar,
nós já estamos aqui com 30 minutos de aula, 30 minutos de vídeo, para nós chegarmos então no objetivo principal da nossa aula, que era o seguinte: tome N um subgrupo normal de G. Se eu te der qualquer subgrupo do quociente, vai existir um único subgrupo H de G, tal que esse subgrupo H' do quociente é da forma H sobre N. Tá? Além disso, se o H for normal em G, então o quociente de H por N é normal em G quocientado por N. Deixa eu explorar um pouquinho mais isso daqui. Isso aqui vamos explorar um pouquinho mais o enunciado em geral. A demonstração não vai ser muito complicada. Aqui é o seguinte: eu te dou um subgrupo H' do quociente. Você consegue um único subgrupo do grupo G, tá? Que o H' que você me deu originalmente é o H quocientado por N. Tá? Mais ainda, se esse subgrupo H aqui for normal em G, ou esse subgrupo vai ser normal em G, sem somente ser esse quociente vai ser normal no quociente. Tá? Isso é primordial. Tá? Esse é um resultado super interessante, esse é um problema super legal que nós resolvemos agora. E por que isso acontece? Porque, como eu já tinha dito anteriormente, nós temos um homomorfismo canônico do G para o quociente, que leva cada elemento na sua classe. Isso é um homomorfismo vegetório. Quer dizer, ele é um homomorfismo canônico. Tá? É o mais natural possível. Tá certo? Esse homomorfismo ele é sobrejetor. E aí o seguinte: suponha que eu te dê um subgrupo do quociente, subgrupo do contradomínio. O que diz o teorema da correspondência de subgrupos? Existe um único subgrupo de G contendo o núcleo do homomorfismo. Quem é o núcleo desse homomorfismo aqui? É o N. Existe, então, um único subgrupo de G contendo o N, tal que o H' que você me deu é π de H. É a imagem, lembra? É a imagem do homomorfismo. O H' é a imagem do homomorfismo em questão. Mas π de H é H quocientado por N. O N está contido no H. Então esse quociente aqui faz sentido. Se o N não estivesse contido no H, esse quociente aqui não faria sentido. Não faria sentido. Você não pode quocientar se o denominador não for normal no numerador. Não pode. Não dá. Como o denominador é normal no G e o denominador está contido no H, então esse quociente aqui faz sentido. Tá? Então, esse subgrupo que você pegou no quociente, ele é dessa forma. Existe um único. Também, pelo teorema da correspondência, esse quociente vai ser normal, sem somente ser o subgrupo original, o H aqui, sem somente ser esse H for normal no G. Tá? Isso segue também no teorema da correspondência, porque subgrupos normais estão em correspondência. Então, subgrupos normais que contêm o núcleo, que contém o N, daqui, estão em correspondência com os subgrupos normais do G quocientado por N. Por isso que dá isso daqui. H vai ser normal em G, sem somente ser H quocientado por N, vai ser normal no G quocientado por N. Bom, eu espero que você tenha gostado desse resultado. A demonstração, em alguns momentos, ela é bastante técnica, né? Especialmente os itens 5 e 6. Tá? Mas o que a gente vai fazer, né? Nós não temos muito o que a gente vai se fazer. É triste, né? Falar um negócio desse. É assassinar o português. O que nós vamos fazer, né? De vez em quando nós precisamos trabalhar com coisas um pouco mais complicadas. Beleza? Bom, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.